Olá, tudo bem? Eu pensei muito sério em não gravar vídeo hoje, porque apesar de eu estar sozinha em casa e ser o dia ideal, como você pode ver, meu olho tá meio vermelho, porque eu sofri uma irritação de ontem pra hoje e o negócio ficou bem sério. Mas eu tô muito afim de falar um pouco sobre séries espanholas. E eu tenho um motivo bem simples, eu acabei de terminar de assistir uma série chamada Alguém Tem Que Morrer. E nessa série tem vários atores e atrizes de outros seriados espanhóis que eu já assisti e que eu gostei muito. Então eu vou falar um pouquinho dessas séries com vocês enquanto eu dou uma lavadinha aqui na minha louça. Então tô aqui colocando uma água quente na minha louça e eu acabei de assistir essa série e basicamente ela vai contar a história de duas famílias na Espanha, em uma época em que a Espanha não aceitava pessoas homossexuais. Então, quando que é essa época? Essa eu acho que tá antes da ditadura espanhola, uns anos 50 talvez, ali pela vestimenta. E eu fui assistir porque eu gosto muito do Carlos Cuevas, que é um ator espanhol, que ele fez uma outra série que eu também gosto muito, que é 45 RPM, que essa sim vai contar a história de um músico que tem um problema de saúde muito grave e aquele ali é a última chance dele de fazer sucesso. E essa série, essa sim se passa durante a ditadura espanhola e mostra muito como a ditadura lidava com os artistas da época, principalmente aqueles que eram meio revoltados com o que estava acontecendo. Então eu fui assistir essa série espanhola por causa desse ator. E aí, eu achei que eu ia assistir um suspense ou alguma coisa, não sei, mais a ver com assassinato e mistério, mas teve um revés ali na história. Que, na verdade, é uma série que ela vai falar sobre a homofobia e sobre as medidas que os governos preconceituosos tinham naquela época. Então, lá na Espanha, ser homossexual era considerado um crime. As pessoas eram presas, as pessoas sofriam tortura, elas eram consideradas subversivas, né? Que é o termo que não falou na série, mas que geralmente a gente acaba escutando. E foi assim, uma experiência que eu não estava esperando ter. Eu gostei muito da série, porque quando eu comecei falando que ela fala de duas famílias, né? Então vai mostrar diferentes gerações dessas famílias e vai ter aquela história de querer casar a filha de uma família com o filho de outra família, das famílias terem negócios em comuns. E o pai de uma dessas famílias, ele é o responsável por uma prisão onde ficam as pessoas que são consideradas subversivas para a sociedade da época. E além disso, vai falar de assuntos muito legais, como por exemplo a estereotipação das profissões. Então a gente vai ter um rapaz que ele é bailarino e ele vai ser estereotipado pelo fato dele ser dançarino. A gente vai ter ali a questão de que a mulher ela era obrigada a casar, então o papel dela era casar e ter filhos, e que tudo de ruim que acontecesse com aqueles filhos e com aquela família seria culpa da mulher. A gente também tem a questão de que as pessoas que faziam parte desse mundo, que eram homossexuais, elas muitas vezes tinham que se esconder ou fingir que não eram para poder viver ali uma vida tranquila e normal dentro daquela sociedade. E eu achei assim que foi magnífico, porque as séries espanholas, ao contrário das séries americanas, que são muito dramáticas, ou ao contrário de séries brasileiras, que às vezes acabam focando muito na coisa ruim e não desenvolvem outra história, elas são umas séries que elas têm um enredo bem construído, elas abordam diversos temas, você consegue entender quais eram os problemas que aquela sociedade estava passando, sem perder o foco na história. Então eu gosto muito das séries espanholas por conta disso. Então agora eu vou terminar aqui de lavar minha louça e aí eu volto para fazer recomendações de séries espanholas de diversos temas
pra você acompanhar. Então aqui eu já falei de Alguém Tem Que Morrer e 45 RPM, duas séries com Carlos Cuevas, que vocês vão amar. E provavelmente você já conhece o Carlos Cuevas de Merli, que foi uma série espanhola que fez muito sucesso. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Então daqui a pouco eu volto pra terminar esse assunto das séries espanholas, porque, cara, meu coração é delas. Tô aproveitando aqui agora, que eu já terminei de fazer minhas tarefinhas domésticas, pra fazer posts pro Instagram e tudo mais. Então vou terminar de falar um pouco sobre as séries espanholas que eu adorei acompanhar. Então a primeira série que eu quero citar aqui, além dessas duas que eu já falei, é O Sucessor. Ela é uma série que vai contar a história de um mafioso lá na Espanha, que ele tá com um problema de Alzheimer. Isso não é spoiler, mas... ou talvez seja. Mas enfim, ele tem Alzheimer. E ele tá ali no processo de escolher quem que vai ser o sucessor da gangue dele, né? Da máfia dele. E é muito legal ver essa dicotomia entre as pessoas que querem ser sucessores dele e aqueles que entendem que esse já não é mais um modelo de vida viável. E acho que tem 2 ou 3 temporadas, então você consegue perceber a transformação dos ideais e dos pensamentos dessa família, né? E a gente consegue ver a evolução dos personagens ao longo de todo esse processo de pensar se eles querem continuar mafiosos, se eles não querem, de descobrir os segredos, de ver tudo que o pai deles já tinha aprontado. Então, é uma série que eu gostei muito, eu assisti com a minha mãe. Aliás, foi minha mãe que me apresentou. A maioria das séries europeias, a minha mãe acaba me apresentando, porque ela gosta muito de série europeia, principalmente para ver as paisagens diferentes. A próxima série que eu tenho para recomendar é uma série cômica para jovens mulheres adultas, que se chama Valéria. Eu já fiz post sobre ela no Instagram e é uma série incrível. Sério mesmo. Vai contar a história da Valéria, que é uma moça ali com seus 30 e poucos anos, que ela quer ser escritora, só que ela não consegue escrever o livro dela. E aí vai chegar em determinado momento, ela vai se dar conta de que talvez a vida dela não seja tão emocionante quanto ela gostaria, e a vida dela no geral que tá frustrando ela e tá afetando a escrita dela. Mas é muito divertida, porque além da Valéria, a gente vai ter as amigas da Valéria. Cada uma delas vai ter um dilema relacionado à juventude dos 30 e poucos anos e sobre a vida que a gente leva para alcançar os nossos objetivos e as nossas carreiras, que quando eu assisti eu me senti muito representada ali, porque eu tenho 27 anos, então eu já não sou mais uma jovenzinha de 20 anos que tá entrando na faculdade ou saindo da faculdade e tem todos aqueles sonhos e expectativas. Eu já tô mais preocupada com a minha carreira, com o que eu vou fazer da minha vida, do que vai acontecer comigo daqui a alguns anos. Então Valéria foi uma série que fez muito sentido pra mim. Eu já fiz post no Instagram sobre ela. E é uma série que eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que fala muito bem sobre as escolhas que a gente faz e os caminhos que a gente vai seguindo. Se aqueles caminhos realmente são os caminhos que a gente deveria ter seguido, né? Tipo, é muita história do ser. E aí, a minha terceira série espanhola é The Cable Girls. É um... Leinha tá aqui. Seu cachorro. Então é uma série que ela vai tratar ali do começo da telefonia na Espanha. Então a gente vai ter as Cable Girls, que são as telefonistas. Eu acho que em português o nome é até as telefonistas.
Então a gente vai ter essas meninas que elas são ali responsáveis de passar a ligação de um telefone pro outro. Porque não sei muito bem quão familiarizado você está com essa história. Talvez você seja muito novo e ainda não saiba disso. Mas quando os telefones começaram, não era uma coisa automática. Você ligava para uma telefonista numa central e aí nessa central a telefonista fazia ali uma troca de cabos, por isso que é The Cable Girls. E nessa troca de cabos ela transferia a sua ligação para onde você realmente queria ligar. Então a gente vai ter a história dessas mulheres que trabalham nisso e vai falar da época do sufrágio na Espanha. Então é uma série muito interessante por esse ponto. A gente vai ter ali coisas de violência contra a mulher, vai falar sobre esse assunto, vai falar também sobre os relacionamentos homoafetivos na Espanha durante aquele tempo, vai falar também sobre o começo da independência da mulher, porque quem não sabe o que foi o movimento sufragista, foi um movimento feminista, foi um movimento que começou a lutar pelos direitos das mulheres nos países. E aí essas mulheres eram chamadas de sufragistas. Então, é muito legal olhar essa dinâmica e toda essa coisa. E tem uma atriz que eu gosto muito nessa série, que eu vou colocar aqui do ladinho a foto e o nome dela. E tudo que ela faz é ouro, gente. Se vocês verem um filme com a cara dela, ela tem um filme muito bom, em que são 4 irmãs e que a mãe morre e aí elas descobrem que elas não são filhas dos mesmos pais. Então cada uma tem um pai e elas vão procurar ali qual é o pai delas. E o legal dessas séries é que você vê atores e atrizes das mesmas séries em outras séries e você vai procurar filmes espanhóis e vai achar eles em outros filmes e em outras séries. Então são produções muito legais. A Espanha tem feito conteúdos muito legais. E se você ainda não tinha dado chance para produções espanholas, eu recomendo que você vá fazer isso agora. Que você não perca mais o seu tempo, porque são muito legais essas séries. Então é isso, eu vou agora fazer aqui os meus posts, os meus textos, tomar um café e semana que vem a gente volta com um vídeo novo. Né, Leinha? Então é isso e até mais, tchau!